Esse é o nosso Desprograma aqui na Vibe Mundial com você, eu e meu irmão Cristiano Nascimento. Estamos aqui para desprogramar você. Especialmente hoje, o programa será dedicado a desprogramar o machismo. É isso aí, Cris? É isso aí, bom dia a todos e a todas que nos ouvem pela 95,7 Rádio Vibe Mundial e também pelas pessoas que nos assistem pelo YouTube. Estamos aqui recebendo um casal muito especial, que nos conhecemos há muito tempo, e o tema central da conversa, que vai se desdobrar para outros assuntos, é como muita gente fala em desconstrução e a gente está querendo propor uma desprogramação nesse olhar, né, para a questão do machismo. Desprogramar porque a gente acredita que o processo de educação, quando a gente nasce nesse mundo, os nossos pais, eles começam a nos ensinar como sobreviver nesse mundo. Então eles nos ensinam a nos adequar ao mundo machista, ao mundo racista, ao mundo capitalista, ao mundo da ilusão, ao mundo da mentira, ao mundo da escassez. Todo mundo tem que sofrer muito para ganhar o seu dinheiro suado, o proletariado, a era industrial. Então, é um desafio muito grande a gente desprogramar esses programas, né? Então, o machismo é um programa instalado na nossa mente, no nosso software, assim como o racismo e todos os outros preconceitos mais que a gente tem. E nós estamos recebendo esse casal maravilhoso de terapeutas, que é o Kurt e a Kelly. E eles são desprogramadores natos. O Kurt é uma das pessoas que eu mais admiro, assim, pela delicadeza, pela generosidade e pela capacidade que ele teve de se desprogramar do machismo. Então, ele é um exemplo, assim, para mim, ele é um exemplo de desprogramação. E eu entendo que quem desprogramou o Kurt foi a Kelly. Então, é fundamental a gente conversar com o casal, né? Porque a gente poder ouvir um pouquinho do Kurt, como é que foi esse processo para ele e como é que foi para Kelly, né? Muito amorosamente, muito delicadamente, assim, conduzir com todo amor, toda paciência. Quero ouvir de vocês, e eles também são nossos amigos, de longa data, e a gente tem uma experiência muito grande juntos com as medicinas da floresta. É isso, meu irmão? Exatamente, meu irmão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a honra, né? A bênção de estar aqui com vocês, nesse ambiente, nesse contexto tão acolhedor, tão amoroso, né? Com a minha companheira, a primeira vez que ela está aí se permitindo adentrar esses portais de comunicação, né? Mais abrangente, mais profunda. E realmente, para mim, olha, eu confesso que essa vertente do machismo foi algo muito intenso na minha vida, principalmente pelos 17 anos, né, inserido no contexto militar, onde esses estímulos, eles são, assim, muito incisivos, né? É um ambiente muito opressor, né, de muita repressão mesmo. Então você foi policial militar. Fui militar durante 17 anos. Durante 17 anos. De qual idade a qual idade você foi Com policial? 18 anos eu entrei na Força Aérea, Aham. fiquei 4 anos e meio. Em 2006 eu fui para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aí fiquei até 2018. E você 12 tinha um anos. sonho assim de super-herói, de acabar com a bandidagem, de ser o exemplo assim da sociedade. E o teu pai já era militar? O meu avô foi militar da Força Aérea, o meu pai foi militar da Marinha e eu Aham. fui militar da Força Aérea e da Polícia. Caraca, e o pai da Kelly também é militar. O pai da Kelly é aposentado e o irmão da Kelly é sargento da Ativa. Fala pra gente, Kelly, como é que é isso aí pra você, e se o fato do seu pai ter sido um militar conectou assim de você saber como lidar com essa situação? Eu acredito que tem muita influência, porque eu convivi com um pai militar e inconscientemente, né, eu fui atrair a mesma estrutura psíquica, né, do meu Aham. pai. Numa versão melhorada, né, numa versão onde o Mozão escolheu novos caminhos. Meu pai, ele, nesse momento, devido ao contexto militar, ele anda bebendo muito, fumando demais, Aham. para suportar a pressão. Então, acredito que eu soube lidar bastante, porque meu pai não conseguia me assim, doutrinar também, né? Eu era um espírito muito livre,
Então eu quebrava as regras, ele tentava, de certa forma, me encaixar na empresa dele ou nos planos dele, né? Então foi desafiador para ele também, né? Aceitar o meu programa, né? Mas com muito amor, muito carinho. Ele foi me aceitando, eu fui trazendo muito amor, doçura a cada crença dele limitante. Então eu dava outra face, devolvia com carinho flor de lótus. Aí ele foi vendo que fazia bem para mim, né? Alguns preconceitos, né, com as medicinas, com a cannabis. Então eu fui quebrando amorosamente ali todos os preconceitos que ele tinha. Inclusive essa semana passada eu queria dar o CBD para ele, né? Ele estava muito estressado. E a crença dele não consegue, né, conceber essa planta. Aí ele veio falar da cannabis, aí eu trouxe os benefícios e mostrei o quantas substâncias químicas tinham no cigarro e falei do THC e do CBD, né? Aí ele se abriu, eu achei tão lindo. Bonito ver que os filhos são os agentes que fazem os pais se desprogramarem, porque também tem uma história assim sua com seu pai, né? Principalmente a partir da chegada do seu filho, de como ele foi se desprogramando, da dificuldade de ter afeto, né? Sim. Você contou isso pra mim, você podia falar um pouco disso? Com certeza. Nossa, com a chegada do meu pequeno, meu Deus do céu, isso trouxe, né, uma abertura muito grande. E meu pai nunca foi de demonstrar carinho, né, de conversar, de ter ali manifestações afetuosas. É que o pai não era assim, mas o avô é. Exato. E É ninguém outro dá grau, o que não né? teve. E aí ele agora com o Rama, né, ele consegue sentar, brincar, né, demonstrar afeto, beijar, abraçar, dizer eu te amo. É uma cura, né? Nossa, Oh, transcendental, geracional. E o pai da Kelly também? Kurama? Tá abrindo bastante, assim, ele tem muita dificuldade de abraçar, de receber, eu te amo, né? Então eu fui ensinando ele, dando abraços, falando que eu amo. Ele só consegue mandar emoji. Então ele só consegue demonstrar quando ele bebe, né? Mas ele é muito amoroso, Você acredita que essa experiência com teu pai te preparou para conhecer o amor da sua vida? Eu acredito que tenha uma grande influência, né? Porque mais de 90% é inconsciente, mas eu não... Logo de início eu não identifiquei, né? Aí quando chegou na aula de psicanálise da faculdade, que eu cursei psicologia, eu falei, nossa, meu inconsciente assim escolheu. E nós fomos melhorando, atualizando, né, as versões. Eu também percebendo as crenças transgeracionais, o que é ser mulher, e alquimizar, né, porque vem os padrões. Eu sou extremamente flexível, o mozão aprendeu a ser um pouco mais rígido, e como a gente encontra o meio do caminho nisso, né? Porque eu também não posso ser tão flexível demais e nem rígido demais. E nós estamos canalizando, aprendendo com o Rama, né? Legal. Então é muito lindo quando ele me vê muito flexível, aí ele vem e traz, né, um pouco da regra, da ordem, né, do masculino. E eu também trago o acolhimento, para não trazer também tanta rigidez no qual ele recebeu, né? E nós vamos nos lapidando. E como era o Kurt antes e como é o Kurt hoje, assim? Há diferenças, assim, avassaladoras, né? Que você fala, nossa, muda completamente. Ele está cada vez melhor. Ele já era muito carinhoso, né? Ele já estava quando eu conheci, ele estava 1 ano... como é que chama? De afastamento? Afastamento. De afastamento processo, psiquiátrico, já, né? Então ele já consagrava as medicinas, ele já tinha uma decisão, né? Então acho que foi isso que nos conectou, porque acho que começar do zero. Essa chave não ia te encontrar, eu acho. Eu não iria, porque eu estava num stand de yoga, eu estava divulgando yoga e ele estava em um stand de xamanismo divulgando as medicinas. Você estava sendo preparado para encontrar
a mulher da sua vida, Com né? certeza, isso eu não tenho Ela tava dúvidas. chegando no campo, o campo já tava se mexendo para acolher ela, né? Exato. Eu sinto assim com a Nari também, ela foi chegando, o campo foi se mexendo. Eu consigo resgatar uma memória da primeira vez que eu vi vocês. A gente não se conheceu formalmente nessa data, porque nós estávamos no mesmo evento. Foi a virada musical xamânica. Nossa. Aquela que vocês foram eleito o casal mais apaixonado, vocês lembram disso? Não. Que o Rodrigo de Deus chegou no final da virada musical e falou: gente, queria chamar a atenção para esse casal aqui, ó, que se beijou o festival inteiro, dançou junto, que passava de palmas, e vocês foram eleitos ali na hora. Uma eleição informal mesmo. Que legal. Do casal mais apaixonante daquela virada musical, que tinha sido linda, 3 dias de festa, de música espiritual, enfim. E nós não nos conhecemos, mas eu chamou uma atenção, né, ver o amor de vocês, assim, o jeito que vocês dançavam no meio da multidão. E aí depois de muito tempo, nem sei quanto tempo depois, viemos a nos encontrar. Não lembro quando foi o primeiro encontro formal, talvez algum evento junto com a Lê, enfim, ou lá no terreiro. E eu tenho uma amiga por conta da amizade que eu tenho com você, né? Eu treino todo dia e aí tem uma mãe de uma aluna. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre o seu trabalho com as crianças. Nossa, meu irmão, isso foi Você algo tem sentido assim... falta disso, né? Cara, isso me auxiliou, assim, infindavelmente nesse processo. Porque imagina, eu comecei a lecionar para as crianças yoga em 2016. Eu ainda estava na ativa como policial militar, né? E você tá ali diante das crianças, cara, é uma manifestação de afeto, de carinho tão puro, tão genuíno, tão natural, tão espontâneo. E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo essa capacidade de manifestar de uma forma assim tão natural, né? Tão genuína. Então, no contato com essas crianças, eu pude ir reestabelecendo, né, dentro de mim essa conexão. E resgatando a minha sensibilidade, né? Sempre que eles me viam, nossa, muito abraço, muito beijo, muito carinho, isso é maravilhoso, as cartinhas que eles escreviam, né? E alguns alunos até falavam, nossa, eu queria que você fosse o meu pai. Olha que lindo. Ouvir isso de uma criança, porque você sabe que é verdadeiro, que é sincero, né? E elas colaboraram muito para você se desprogramando, né? Nossa, infindavelmente, né? Esse contexto, assim, foi, assim, extremamente benéfico, extremamente positivo. E essa mãe que você falou é a Fernanda Rara, que hoje é professora de dança lá no Projeto Criando, que é uma alma incrível, fantástica. Eu lecionei muitos anos pro filho dela. Acho que o filho dela morre de saudade de você. É o Léo, maravilhoso, ele é uma bênção. E graças a Deus a gente poder acompanhar esse processo, né? Hoje eu encontro, hoje mesmo, dia 8/8, tem uma aluna minha que eu dei aula em 2016 que está fazendo 15 anos. Uau. Eu dei aula quando ela tinha 5, 6 anos. E agora ela está fazendo 15. Então, assim, você acompanhar esse desenvolvimento também, porque você cria esse vínculo com a família, né? É algo, assim, maravilhoso. Então, eu honro muito, estou sentindo muita falta de trabalhar com as crianças, mas só o pequenininho que a gente tem em casa ali, 24 horas, meu irmão, trabalho. Veio para fazer o mestrado, né? Fazer o papai e a mamãe fazer o mestrado. Ai, puxando um gancho na pergunta do Ale, que às vezes eu vou lá e volto. O Mozão, ele tinha crenças limitantes em relação à sexualidade, né? Uhum. No início foi quando que você falou sobre as diferenças, né? Sim, Aí eu lembrei dessa agora. Fica à vontade. E eu já havia conhecido, né, a medicina do Tantra, que me reconectou num lugar de prazer muito profundo com meu ex, que ele me apresentou. Eu fiquei assim encantada. E quando eu conheci o Mozão, ele estava em outros programas, onde ele ainda acessava bastante a pornografia, que eu acho também fantástico. Tem momentos que a gente está mais selvagem mesmo, né? Maravilhoso, mas conhecer os ciclos, né? Da mulher, os momentos que é mais selvagem, os momentos que é mais... precisa colocar mais lenha. Conhecer a mulher, Conhecer né? a mulher, os Se ciclos, se apaixonar, apaixonar. se encantar, aprender como tocar, né? Como tocar, o que é um toque de amor, né? Um toque que não está tocando só o corpo físico, né? Que toca assim a alma, né? É quando a nossa intimidade ela sai do horizontal e ela vai pro vertical, né?
né? Não tem mais a ver com quantidade, mas tem a ver com uma qualidade, assim, né? Que ganha uma profundidade na nossa alma, né? E a gente leva muito tempo, assim, para aprender isso, né? Quando a gente é jovem, não houve esses aprendizados, assim, né? Então é muito feliz que a gente encontre esse caminho, né? De um amor, assim, muito grande, né? Com relação ao ser humano, né? E de alguma forma a gente entender como que isso mexe assim com a gente, na nossa intimidade, né? E eu tenho uma pergunta, mas antes queria ouvir o Kurt de você antes e você agora, de você mesmo. Como foram as dores, assim, né? Porque para mim foi muito dolorido para mim, assim, reconhecer, né? Alguns comportamentos, algumas posturas e conseguir uma mudança nisso foi bem desafiador, assim, para mim, né? Foi com a Maria Preta, né? E a Maria Preta, ela é firme, né? Assim, muito especial também na minha vida. Como foi para você? E aí depois eu tenho uma pergunta. Perfeito. Foi assim, nossa, limite da insanidade, da minha própria insanidade, né? Eu tive muitos momentos em que eu pensei em suicídio com muita constância, perdi as contas, assim, de quantas vezes eu coloquei a arma dentro da minha boca e pensei em puxar o gatilho, porque querendo ou não existem aquelas crenças, né? O homem não pede ajuda, o homem tem que dar conta de tudo, o homem não expressa os seus sentimentos, então eu comecei a me reprimir muito. Né? Eu não tinha muitos vínculos de amizade, os ambientes que eu frequentava eram muito limitados e restritos, porque, poxa, você está na condição de policial, você não pode frequentar qualquer ambiente, entendeu? Não sei. Não pode demonstrar nada de fraqueza, né? Nenhum sintoma de fraqueza. E você tem que estar o tempo todo em alerta. Quais ambientes que não pode frequentar? Alguns ambientes que são impróprios, que estão sendo realizadas coisas ilícitas ali, por exemplo, entendi. né? Exemplo, a gente tinha muito... Nem pensei, nem me passou pela cabeça, assim, é perigoso, né? Perigosíssimo. Um policial pode perder, né? Se um infrator aí da sociedade pega você armado, cara, é só sentença de morte, não tem conversa. Você tá com uma arma na cintura, você tem que estar o tempo todo alerta, você jamais dá as costas. Você entra em um restaurante, por exemplo, você vai sentar lá no canto. Suas costas têm que estar assim cobertas, tem que ter a visão de absolutamente tudo. Então você está num estado de tensão, num estado de alerta constante. E eu vivia assim, nessa tensão, olhando, buscando, porque querendo ou não, o policial também ele é treinado para identificar padrões de comportamentos ilícitos. Né? Então você está o tempo todo olhando para as pessoas e buscando algo errado. Então olha o tipo de olhar que eu tinha. Olha como eu fui treinado. Para você ressignificar tudo isso, né? Foi desprogramar isso, né? Desprogramar, literalmente. Então foi avassalador, porque você é incutido ali durante muitos anos desse tipo de estímulo. Né? Então aos poucos eu fui aprendendo a confiar nas pessoas, né? Fui aprendendo a ter um comportamento mais sutil, mais tranquilo, mais leve. E graças a Deus, a presença da Kelly na minha vida foi o fator, assim, primordial, essencial, fundamental e vital para que eu pudesse olhar principalmente para o meu feminino. Porque independente do órgão genital que você possui, todos nós temos a nossa estrutura psíquica, a parte feminina e a parte masculina. E a gente precisa dar vazão a isso. Exteriorizar a nossa sensibilidade, né, ter esse contato com a empatia. Então, eu fui aos poucos, né, me desenvolvendo, como eu trouxe aqui já, o contato com as crianças foi, assim, fantástico, incrível. Medicina na sua vida, né? Potencializou, nossa, foi uma bênção, uma dádiva. Se a gente quer ver uma mudança efetiva na sociedade, nós precisamos olhar para as crianças. Precisamos plantar, porque ali é o solo fértil, onde as sementes elas vão germinar se elas forem ali cuidadas, né? Diariamente nutridas. Vocês são um casal apaixonante, né? Todo mundo que vê vocês fica admirado, assim, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que vocês têm, assim, né? Então, qual é a receita? Paciência, comunicação, Verdade, perdão. Respeito. E nós também, eu até trouxe, eu gostaria de compartilhar, veio assim muito os pactos de convivência para um love leve e porque a relação é uma arte, né? Então
O segredo é buscar muito autoconhecimento. Então, cada desafio que se apresentava na relação, que eu falei, ai, como eu posso melhorar isso? Buscando ser uma companheira mais paciente, mais amorosa, e como eu faço isso? Então, sempre ajuda, né? De terapia do meu eu interior, meu momento ali de introspecção, de meditação, assim, para receber orientação divina, porque tem momentos que a gente não sabe lidar, né? Como que eu faço com esse meu padrão? Como eu posso melhorar? Como eu sei que tem conteúdos, né? Padrões que eles vão levar mais tempo, né? E a paciência que tem que ser. Como eu cultivo mais essa paciência? Respira mais profundo. Então, meditar mais. E eu gostaria de compartilhar. Por favor, fica à vontade. Esses pactos de convivência. Pacto de convivência para você que está acompanhando a gente Mozão, aqui. Deixa eu passar pro seu celular. Estamos falando sobre relacionamentos. Como desprogramar as dores do relacionamento. Quantos de nós ou todos nós passamos dores, desafios e dificuldades na arte de se relacionar com o universo do outro, né? Que é outro mundo, né? Outro universo, outra visão de mundo. E um universo complementa o outro, né? Vi vocês falando agora aqui que um empresta aquilo que parece que está faltando no outro, né? Acho que relação de casal tem um pouco disso também, né? Tem uma cantora que eu acompanho, a Amanda Coronha, que ela canta muito sobre isso. Ela canta a música Love Leve, né? Conhece ela? E ela fala muito sobre, ela canta isso. E ela canta sobre o que ela está vivendo na relação dela. Então, sobre você estar conectado com essa vibração leve de amor e também de estar comprometido com o estudo das relações, né? Estuda para tudo na vida, né? Então, fica à vontade. Então, a arte de conviver, um dos mandamentos é manter a leveza e a paz mesmo diante das adversidades, sempre trazendo o outro, né? Se um exceder, o outro vai ser mais amoroso, né? Vai sair da vibração. Respeito mútuo em palavras, ações nos limites e opiniões do outro. Comunicação honesta e clara, falar abertamente sobre os sentimentos, necessidades e limites. Tempo para o casal e para si, né? A importância de ter 1 dia, 2 dias da semana só para o casal. E esses momentos também de respeitar a individualidade, né? Momentos, né? Eu fui para a Índia recentemente, fiquei 1 mês lá, o mozão segurou as pontas em casa com rama, levando ele para se divertir, para lidar com a ausência materna, e eu precisando mergulhar profundamente em mim. Então, muita gratidão por isso. Ele, em todo momento, apoiou o meu sonho, a minha necessidade, né? Então, divisão das tarefas e responsabilidades, conversar sempre que algo parecer injusto ou desequilibrado, isso fica grudado, assim. Resolução de conflitos com calma, sem gritar, ofender ou atacar. Apoio emocional, oferecer suporte quando o outro não está bem. Manter carinho, cultivar afeto diariamente, elogiar, tocar, dizer eu te amo, mesmo na correria do cotidiano. De dar mesmo a correria, né? Dar um beijinho, um abracinho. O mozão já acorda, assim, como acorda primeiro, ele já chega me dando bom dia, me dando um beijão, me dando um abração. Gratidão diária pelas pequenas coisas, ser flexível e adaptável, evitar críticas destrutivas, respeitar tempo e os hobbies de cada um, amar é deixar o outro ser quem é, buscar soluções e não culpados e dar tempo quando a conversa estiver quente demais. Aí a técnica é assim, tipo... Topíssimo. Stop. Acho que isso é a introdução de um livro que vai sair por aí, né? Eu tenho esse texto é seu? Na realidade, nós sentamos
e cocriamos, né? O que é inegociável para cada um. Os valores. Foi feito a 4 mãos, então. Pode mandar para mim? Que lindo, claro. adorei. Eu Acho gosto que de isso- perdoar rápido. Acho que isso é Ai, um que esboço, lindo. acho que isso é um esboço e um rascunho Essencial. de alguma coisa maior que vocês vão escrever, assim, viu? Sobre... Acho que as pessoas estão precisando Eu quero de um muito. direcionamento por escrito, assim. Então, Principalmente vindo de alguém que está experienciando isso com verdade, né? Que não está encenando, não está criando 2 personagens de um casal que supostamente é perfeito. Nem é sobre isso, né? Exato. Não É existe. sobre lidar mesmo, olhar de frente com as imperfeições, né? Enfim, com o nosso humanismo. Uma palavra que o Ale tem usado muito ultimamente é o humanismo, né? Isso tem que ser o pilar central de toda e qualquer coisa que a gente vai fazer. Se tirar a gente do humanismo, aí a gente tem que refletir, né? Eu vi uma Realmente, história isso é uma bom, né? vez. Desculpa, Cris. Uhum. Eu vi uma história uma vez de um homem que já tinha conquistado tudo na vida. Tinha posição social, milionário, tinha todo o dinheiro do mundo, todo o tempo do mundo, tinha tudo que o dinheiro pode comprar, tudo. E alguém perguntou pra ele: "Você é feliz?" Ele falou: "Não. Eu sinto que falta alguma coisa." Assim, o que será que tá faltando? Eu acho que um amor. Aí ele falou: "Eu vou dedicar o resto da minha vida para encontrar a mulher perfeita." Aí muitos anos depois ele encontrou a mesma pessoa. A pessoa falou: "Ô fulano, e aí, como é que tá? Poxa, quantos anos? E aí, você encontrou a mulher perfeita?" Ele falou: "Encontrei." "Nossa, você casou com ela, tá vivendo com ela a vida, como é que é isso? Você é a mulher perfeita." "E aí, como é que foi?" Ele falou: "Não deu certo." Por Porque quê? era perfeita de... Porque a mulher perfeita também estava procurando um homem perfeito. Uau. E não existe, né? não. Não existe mulher perfeita, não existe homem perfeito. Então o amor é a gente amar até as imperfeições do outro, né? E a gente aprender. Eu demorei muito para entender o que é um ciclo menstrual, o que é uma TPM. Eu demorei muito para entender que num dia de TPM a pessoa pode falar coisas que não representam ela. Então, no passado, quando isso acontecia, eu entrava na guerra, não sabia lidar com isso, né? Então, acho que é uma arte, assim, a gente aprender sobre isso, né? E eu aprendi com a Maria Preta, porque o universo machista diz que é impossível entender a mulher. E a Maria Preta fala que você só se torna homem entendendo a mulher. E aí o Murilo Gun perguntou o que faz pra... Perguntou pra Maria Preta incorporada, o que faz, né? Como é que faz pra entender a mulher? Daí a Maria Preta falou pra ele: "Pergunta outra vez. Maria Preta, como é que faz assim pra gente entender a mulher, o universo?" Ela falou: "Pergunta outra vez. Maria Preta, como é que faz pra gente entender a mulher, o universo?" Ela falou: "Continue perguntando." Perfeito. É sobre E até isso. pegando um adendo, a gente percebe que esse ponto do diálogo, ele é essencial, ele é fundamental nas relações. A gente precisa ter esse lugar, esse espaço para exteriorizar. Se algo, de uma certa forma, criou ali um desconforto, uma insatisfação, opa, vamos conversar sobre isso. Né? Vamos ser transparentes, sinceros, autênticos, para que a gente possa se lapidar, ressignificar o que for necessário, né? Para caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais harmonia. Né? E essa conexão com a espiritualidade também foi algo assim fundamental e essencial. As práticas, né? Eu digo sempre que eu e a Kelly a gente fez um intercâmbio espiritual. A gente se conheceu numa feira mística em 2013, eu estava no stand de xamanismo e ela no stand de yoga. Então ela trouxe o yoga para minha vida e eu acabei levando o xamanismo para a vida dela, né? E hoje essas são vertentes que a gente segue, que a gente busca, né, cada vez mais essa conexão profunda para estar se alinhando, né? E esse alinhamento, ele é assim infindável, gente. Eu nunca conheci ninguém até hoje que pudesse me dizer que está no ápice da perfeição, que atingiu o patamar mais elevado de desenvolvimento humano encarnado nesse plano terreno.
terreno. Eu ainda não conheci uma pessoa que esteja nesse patamar. Então, até os anciões, né, que a gente anda, que a gente sempre está junto das pessoas mais experientes, a gente vê o quanto essas pessoas são humildes e reconhecem, né, suas debilidades, seus erros, suas ações aí que não são tão compatíveis e pertinentes. Então, até o último dia que a gente estiver encarnado aqui nesse plano terreno, a gente vai estar aprendendo, a gente vai estar se desenvolvendo. E ter alguém ao lado, caminhando junto com você, é maravilhoso, porque você tem essa ajuda, esse amparo, esse auxílio, né? Quando surge uma situação desafiadora, não é um contra o outro, é os dois contra o desafio. E aí a gente consegue chegar num patamar mais sutil. Que ótimo, né? Sair dessa frequência da comparação qualitativa e da disputa, porque aí nós dois juntos vamos dar conta de resolver os problemas sem desperdiçar energia, um querendo ser mais do que o outro, né? Se sobrepor ao outro, né? E como acho que é muito importante a gente estudar sobre tudo, eu queria que você falasse um pouco para nós, inclusive um assunto que você tem trazido para os homens, né? Inclusive no retiro, né? Porque os homens gostam das mulheres, via de regra, os homens que têm interesse pelas mulheres, pelo corpo da mulher, pela imagem da mulher, pela aparência da mulher, mas não estudam muito sobre isso que o Ale acabou de falar, né? Vive reclamando que a mulher é diferente, mas não se pega para estudar o ciclo, como é que é o corpo da mulher, como os ciclos, né, as fases dos ciclos da mulher, que nós todos vivemos nessa ignorância também. E a partir do momento que a gente começa a entender isso, já é uma desprogramação, porque você para de reproduzir aquelas palavras, ninguém entende as mulheres, mas a mulher uma hora fala uma coisa, depois fala outra, né? Enfim, é porque a gente fica projetando de que ela raciocine e veja o mundo como nós vivemos. E os ciclos da mulher são muito diferentes. Então, acho que você podia falar um pouquinho para os homens que estão aqui agora conectados na Rádio Vibe Mundial, 95,7. Se você está no trânsito, se está estressado com o trânsito, se você olhou para o lado e falou, nossa, por que aquela mulher está tão calma nesse trânsito e eu estou tão nervoso, né? Então, talvez você possa entender, né? Quero complementar a sua pergunta, ilustrar com duas histórias. Eu abri um ritual com o meu primo, o Zé. E em determinado momento, né, na medicina, o meu primo entrou num choro assim. Aí ele falava, ninguém cuida de mim. Eu cuido da minha mulher, eu cuido da minha filha, eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Eu falei, Zé, você quer que alguém cuide de você? Na próxima vida você nasce mulher e arruma um homem que vai cuidar de você. Meio machista, mas um pouco dentro do universo dele, da realidade dele, porque ele é o pai da família, assim, né? E ele estava muito dolorido, eu queria tirar ele daquele lugar. Aí ele falou, não. Eu falei, Zé, nós cuidamos de nós. Nós estamos aqui para a gente aprender a se cuidar. E é muito melhor a gente estar na posição de quem tem condição de cuidar do que querer ser cuidado. E aí ele ficou doente agora, ele tá fazendo um tratamento, aí foi pro hospital. Aí foi todo mundo no hospital lá e tudo. Eu fui pra minha mãe, quero falar com o Zé. Aí liguei, ele atendeu, eu falei, Zé, pronto, já tá todo mundo cuidando de você, tá todo mundo indo no hospital, agora faz favor de curar e sair daí, irmão. Pode melhorar, né? E aí tem uma outra história de um amigo nosso em comum, que eu não vou dizer aqui o nome, mas depois eu vou falar pra ele, posso falar. E a gente fez uma viagem, né? E aí quando chegou no aeroporto ele começou a reclamar que a mulher tinha muitas malas. E a mulher demorou muito para se arrumar e tinha muita mala. Eu falei, irmão, se o problema é esse, você devia namorar um homem. Viaja com pouca mala, não demora para se arrumar. Então, às vezes, esse universo machista coloca o homem reclamando de coisas. Eu já fui um companheiro impaciente. E aí hoje eu prefiro chegar atrasado e chegar bem
e com meu amor, feliz, sem botar pressão nela, do que chegar na hora todo mundo nervoso, tenso. Então é um aprendizado muito grande, assim, né? Eu acho que isso tem a ver com essa pergunta que o Cris... Tem a ver? Tem muito a ver, porque para tudo que a gente vai viver na vida, a gente precisa estudar para entender uma profissão, né? Aí eu desejo me relacionar com um ser, né? Que tem uma constituição física diferente da minha, que tem uma biologia diferente da minha, que tem, né, os ciclos diferentes do meu. Mas se eu já entendi que eu quero me relacionar com esse ser, que eu me encanto por ele, né? Então, temos que entender como que funciona. Assim, como eu acredito também que seja interessante para a mulher entender como o homem funciona, né? Mas percebo que a gente está focado nessa questão do machismo e que a gente acaba reclamando muito, assim, de uma maneira viciada, de algo que a gente ama e que a gente é encantado, que a mulher... Então, não faz muito sentido continuar reclamando de uma coisa que, se a gente entender, talvez, né, as pessoas que puderem estar ouvindo, né? Como é que faz, então, para ter esse aprendizado? E como é que faz para não carregar a mão? De começar a ficar muito crítica com relação a qualquer coisa que o homem faz. Né? De pegar o seu amor que está se trabalhando e, de repente, uma coisa pequenininha que ele fizer já... Ai, como faz isso, né? A mulher, fazendo uma analogia, né, com o planeta Terra e a Lua, ela possui fases distintas, né? É diferente do homem, que é mais solar, tem mais testosterona. Então, por exemplo, na TPM, né, você trouxe algo muito legal, de não levar para o lado pessoal, né? Então, eu falo para o mozão, nesse momento, eu preciso de mais tempo para mim, né? Porque começa a cair a testosterona e nós ficamos com menos energia a nível do corpo físico e um estado alterado de consciência, onde a mulher, ela precisa ir para o seu arquétipo feiticeira, passar mais tempo no seu altar, se nutrindo, né? Então são momentos que eu preciso fazer muitas magias, que assim eu me nutro com a minha feiticeira e ouvir de onde estão vindo esses sintomas. Por que estou sentindo uma irritabilidade? Por que meu ciclo desregulou, por exemplo? Então o mozão é muito fofo porque ele aceitou, né, estudar sobre os meus ciclos. Quando teve uma vez que eu mostrei assim a Kali para ele, no nosso panô, falei: olha, mozão, tá vendo o chivão aqui, ó? A Kali na TPM. Ele se tá deita. Felizão, deitadão lá. E ela tá toma consciência, consciência, né? E ela toma consciência, vendo o chivão ali, opa, e o chivão navegando, não levando pro lado pessoal. Então eu vou dar tempo para essa mulher, né? Então ele pega o Rama, ele vai pegar o Rama na escola e passa a tarde inteira no parque para eu poder me nutrir, né, com a minha feiticeira, ter tempo para mim. E porque aí quando eles chegam, eu tô super carregada para nutrir o filho e nutri-lo também. Então ele é como uma onda, né? Ele vai surfando nas minhas ondas dos meus ciclos, né? Então ele já sabe, então ele vai ficar um pouco mais reservado também. Eu preciso de um pouco de mais silêncio, porque eu fico meia assim, panguando mesmo. Ele fala alguma coisa, estado totalmente alterado de consciência. Aí quando eu estou na alunação, e se esse homem, né, ele não está atento a essas necessidades do ciclo, aí a mulher ela vai ter mais sintomas. Ou tem mulheres que realmente também estão reativas, ou tem um TDPM, que é aí já seria uma patologia, onde os hormônios eles ficam mais descontrolados. E nesses momentos não levar para o lado pessoal e depois conversar, né, sobre o que emergiu naquele momento, porque a mulher ela fica em estado alterado de consciência, então ela fica mais conectada com o inconsciente. E ali emerge alguns conteúdos que talvez ela não... tá na Lua. Isso, na TPM e na Lua. Entendi. Aí surge muitos conteúdos, vão saindo debaixo do tapete. Por exemplo,
teve uma TPM, eu estava no banheiro me arrumando assim, a mozão me deu um abraço, eu falei, me deu por dentro, né? Deu vontade de tirá-lo, aí ao mesmo tempo eu falei, mozão, olha, não leva pro lado pessoal, não é nada com você, eu vou lá na outra sala, mas eu me senti muito desconfortável, né? E eu fui ver o que que era, porque foi um gesto de amor, de carinho. E quando eu fui lá para meditar assim no meu altar, me veio uma lembrança de abuso, né? Acho que ele veio assim do nada. Entendi. E eu fui olhar, né, de onde é. E tudo que emerge é 50% de responsabilidade dos dois, né? A relação é uma alquimia, né? Se o outro está me despertando algo, é meu espelho. Então traz muito conteúdo, né? Então a relação ela vai para um lugar de trazer consciência, né? Então é muito muito profundo, né? E auxiliar, né? Por exemplo, como eu posso auxiliar essa mulher nesse momento, por exemplo. Aí no retiro de homens do Mozão eu compartilho várias alquimias de chás, de receitinhas para o humor, equilibrar o humor, né? Tem ervas específicas, alquimias específicas que vão auxiliar na oscilação ou para dor, né? Para cólica. Mas se alguém quiser a receitinha, Olha, é só me chamar que eu né? Pra mando gente ensinar também. pros amigos, ó, quando a sua mulher estiver nessa fase do ciclo, né? Isso aqui é uma alternativa para você fazer para cuidar dela, né? Um escalda-pé, um chazinho que ajuda, né, a acalmar, concentrar, Massagem. Eu também. A massagem é essencial, o toque Massagem, é fundamental. acho que mudou a minha arte, assim, de me relacionar. Foi com a Nairi, assim, essa troca da massagem, né? Então, me nutre, né? Só de eu estar ali fazendo uma massagem, eu já me sinto nutrido, assim. É muito maravilhoso, né? E receber massagem também. Nossa. Muda a vida, né? Com certeza. Acho que todos os casais deveriam aprender a fazer massagem. E pode aprender sem técnica, apertando, né? Vai apertando o pé, vai apertando a perna, vai apertando, vai palpando, vai conhecendo esse corpo, né? Explorando, né? Sentindo onde tem uma tensão aqui, onde dói, onde não dói, né? Uhum. É um aprendizado, né? Super. De como se tocar, né? Se relacionar. Uma nutrição, né? De um lugar de mais maturidade, assim, pra vida, né? E respeitar, né? Aquele corpo ali, e aquela alma, aquele coração, né? E aumentar o repertório dos homens, né? No que diz respeito à manifestação do amor, que não precisa estar sempre fechado em torno da relação sexual, né? Sim. Tem muitas outras maneiras de trocar, né? Afeto, carinho, né? De cuidar, né? De sentir prazer, né? E acho que nesse aspecto nós temos um trabalho grande pela frente, né? Desde com as crianças, né? Os pequenininhos, né? Já educá-los de uma maneira melhor, mas com os homens da nossa idade, que a maioria ainda não tomou consciência disso, né? E que a gente ainda pode levar essa mensagem até eles na medida do possível, né? Olha só o que a sociedade faz. A sociedade diz para o homem que ele deve sair, deve começar a ter o maior número possível de relações, porque aí ele é um macho alfa. Mas ao mesmo tempo que fala que o homem tem que ter um monte de relação, fala para a mulher que ela não deve ter relação nenhuma. Como é que fecha a conta? Ele vai ter relação com quem? Se a mulher é ensinada que não pode ter relação. E aí o homem quer ter relação. Então é doentio, né? É desequilibrado, né? Sim. Desequilibrado. E isso tá na raiz, assim, da construção da sexualidade como um pecado. E a ideia do pecado é a mãe da pornografia. E eu não estou demonizando a pornografia. Eu não estou dizendo que a pornografia é a pior coisa do mundo. Eu não estou dizendo que isso vai te dar problema mental na sua cabeça, que eu já vi algumas pessoas falando isso, né? No entanto, quando ela surge a partir de uma dor, e aí outro dia alguém me falou que o pornografia, ou
esse termo, pornografia, ele vem de... Ele é sinônimo de alguém que recebe prazer como uma criança, que você não precisa dar, você está só recebendo, sem precisar dar, sem precisar trocar. Então a pornografia, ela se torna uma coisa do mundo da ilusão quando você tá acreditando que você está sendo satisfeito só recebendo sem trocar com alguém. Não tem uma troca real. Então você não tá vivendo isso no mundo real porque não tem uma troca, né? E a sexualidade, a intimidade, ela é uma troca, né? Sim. Ela é uma troca. Então você aprende a dar e você aprende a receber. Mas quando a sexualidade é colocada como pecado, as pessoas não sabem dar e não sabem receber. Elas não sabem também aprender como fazer isso. E dentro dessa desaprendizagem e de tantas pessoas que reproduziram aquilo que era visto na pornografia, acreditando que aquilo era a sua educação, então a gente desprogramar isso, né? Fundamental. A gente desprogramar essas situações todas assim na nossa cabeça, na nossa vida. E isso é uma coisa que vem já. Porque se eu tive que lidar com o meu machismo, e o meu pai? E o meu avô? Eles entendiam que era para ser assim, é assim, pronto, é assim, acabou. É assim, minha mulher não tem que sair de casa, e o homem pode tudo, a mulher não pode nada. E olha que lá em casa ainda minha mãe é sacudida, né? Minha mãe, pô. Mas quando eu penso no meu avô e na minha avó, o pai do meu pai, e até o pai da minha mãe, nossa, essas mulheres viveram um relacionamento sufocante, sem espaço nenhum. Então a gente tem muitas dores, né? O desprogramar, ele também fala sobre dores, né? A gente tem mais 10 minutinhos para fechar. Legal. É isso? Eu queria... 5? Eu queria lembrar aqui, então, rapidamente, boa. Antes de devolver para os nossos convidados, trazendo suas considerações finais, dizer que já estão convidados para um próximo compromisso, porque passou muito rápido, né? Mas lembrar aos nossos ouvintes que agora no mês de agosto, estamos eu e Alexandre Comino iniciando uma nova turma de desenvolvimento mediúnico. Presencial, em São Paulo, na Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa, de fácil acesso, todas as quintas-feiras. E se você tem interesse, você entra no link da minha bio, no link da bio do Cristiano Nascimento, mas você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp para Malu. É o 11 96096 9133. Você que quer fazer o desenvolvimento mediúnico presencial e quer estar num ambiente seguro, de muita liberdade, espiritualista, universalista, 11 96096 9133. Ótimo. Você que entendeu, que se afinizou aqui com o nosso papo e que pode descobrir que, inclusive, através da incorporação, do desenvolvimento mediúnico, a gente pode tomar consciência e curar essas nossas dores machistas, né? O homem que incorpora a pombagira, se ele fizer isso algumas vezes, não tem como ele continuar enxergando o mundo do mesmo jeito que ele enxergava antes disso acontecer, né? Então, eu queria que vocês se sentissem à vontade, assim, para Últimas palavras. Quantos minutinhos agora para fechar? 3. Isso, deixar uma mensagem para vocês. Primeiras damas. Mozão. Primeiras damas, mozão. Pode ser você primeiro dessa Tá bom, vez. meu anjo. Eu gostaria de agradecer, né, a bênção, a oportunidade de estarmos aqui, né, nesse contexto onde a gente pode simplesmente expressar e sermos o que nós somos em essência, né? Abordarmos essas temáticas tão desafiadoras que muitas pessoas às vezes não se permitem adentrar esse campo, né, de diálogo mais profundo, de exteriorizar as suas dores e enfrentá-las. O ponto principal e a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é justamente isso. O ponto de enfrentamento. Você olhar, você identificar e você enfrentar a você mesmo.
né? Tudo aquilo que te impede de ser a sua melhor versão. Esse é o maior conflito que nós temos. É com o que nós realmente sustentamos aqui no nosso íntimo, que a gente começa a ver que já não é mais compatível, mais pertinente. E se a gente quer ver uma mudança nesse mundo, essa mudança começa dentro de nós, primeiramente. Esse é o maior presente que a gente pode dar para o universo, a nossa própria transformação. Gratidão. Gostaria de agradecê-los, meus irmãos queridos, amo vocês, gratidão por tanta gentileza, por nos recebermos, por nutrir a nossa sexta-feira nesse dia tão especial, portal, né? Hoje é dia de Mahalakshmi no hinduísmo, que traz o propósito, a abundância, a abertura de caminhos. Desejo que vocês possam nutrir ainda muitas pessoas aqui nessas cadeirinhas, que cresça cada vez mais. Vocês são muito necessários. E é isso. Muito amor, gratidão infinita. Gratidão, muito importante, né? Muito feliz. Primeiro casal. Eu gostaria de dizer aqui uma sabedoria védica aqui, mas uma sabedoria que faz parte do taoísmo, de todos os grandes mestres que dizem: um homem que conquista o mundo é forte, mas aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Salve seu poder. Salve nosso poder. Salve. Cristiano Nascimento, que é Alexandre Comino. Os desprogramadores. Desprogramando, desconstruindo, desvendo, desacreditando, dessentindo. Nós vamos desprogramar você. Toda sexta-feira aqui na Rádio Vibe Mundial, 95,7, das 11 ao meio-dia. Compre batom. Vamos desprogramar você. Gratidão. Lindo. Axé, saravá, rolo, laroê, namastê. Axé.